Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Jesus cura um cego de nascença. Eu estou bem gripada, tô saindo de uma gripe bem forte, então vou pedir perdão pela minha voz. Mas faz tanto tempo que eu não gravo, que hoje deu um tempinho, eu tinha que vir aqui fazer mais um vídeo pra vocês. Tem bastante gente me cobrando. Calma, gente, eu não desisti do projeto, é que realmente os dias aqui têm sido bem corridos, bem atarefados. Vamos lá? Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, ou seja, Jesus estava no caminho, né, de algum lugar, Jesus viu um cego de nascença. Isso é muito importante, o texto reforça isso pra gente. Por que será que o texto nos conta que esse homem nasceu cego, ele nunca enxergou? Então ele não ficou doente, ele não sofreu um acidente, ele nasceu doente. Ele nasceu cego. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha aqui, essa cultura, na cultura judaica, era entendido que qualquer problema de saúde estava atrelado ao pecado. Então, quando você tinha lepra, era pecado, e assim ia, né? Então, a mulher do fluxo de sangue, ela era considerada impura, não podia tocar ninguém porque estava doente. Então, aqui a gente está vendo uma cultura em que a doença é muito atrelada a castigo, a punição. Tanto que se a gente pensar nessa pergunta, ela nem faz sentido. Como que um bebê pode pecar antes de nascer? Porque se ele já nasceu cego, ele teria que ter pecado no ventre da mãe. Não faz sentido, né? Pra gente hoje. Mas pra eles, ele só poderia ser cego se ele tivesse cometido algum pecado. Não existia outra possibilidade. E olha a resposta de Jesus, que surpreendente. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, ou seja, ninguém pecou. Isso aqui já é uma quebra de paradigma absurda, porque para esse período, para este povo, era impossível que alguém estivesse doente sem ser consequência de pecado. Doente ou com alguma deficiência, né? No caso do cego, era deficiência. E olha o que ele complementa. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Quem aí que ora falando: Deus, me usa? Quando faz essa oração, pensa nessas condições aqui. Ser usado com uma invalidez, com uma deficiência física, para a honra e glória do Senhor. Aí a gente dá uma titubeada, né? Assim talvez eu não queira ser usado. Mas olha o que Jesus está dizendo. Que essa deficiência dele de nascença é para a honra e glória de Deus. Isso é pra gente algo que a gente tem que refletir. Tem coisas que acontecem na nossa vida que são consequência de pecado. Tem coisas que acontecem na nossa vida que são consequência da nossa irresponsabilidade. Às vezes você foi responsável com dinheiro, por exemplo, então agora você está passando uma dificuldade financeira. Às vezes você foi displicente no seu casamento, agora você está passando por uma crise, quase um divórcio. Então, tem a parte espiritual, tem a parte que é a gente que faz, mas tem as dificuldades que vêm do Senhor. Tem doença que vem do Senhor. Tem falência que vem do Senhor. É muito errado, a gente vê as igrejas falando muito, né, sobre prosperidade. A gente tem uma mentalidade de que aquilo que vem para minha mão e me agrada é Deus que está me dando. Aquilo que vem sobre a minha vida e eu não gosto, é o diabo. Não, querido, nem sempre. Se você está com uma vida diante de Deus, uma vida de santidade, uma vida de busca, e ainda assim está passando por problema, saiba que esse problema vem do Senhor. E o objetivo é esse aqui, ó, para que Deus se manifeste na sua vida. Glória a Deus. Vamos continuar, versículo 4. Enquanto é dia, aqui parece que ele mudou de assunto, mas a gente vai ver que não. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra de Deus, né? Deus que enviou Jesus. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Isso aqui é o quê? Tá falando da crucificação.
Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, eu estou no mundo é dia, eu sou a luz. A noite se aproxima e ninguém poderá trabalhar, porque Jesus não estará mais entre eles. Então Jesus está dizendo, a vida dele é para honra e glória de Deus. E foi feito para este momento em que eu estou aqui, iluminando o mundo, e vocês vão ver a honra e a glória e a manifestação de Deus na vida dele, através da luz, que sou eu. A cegueira dele foi feita, foi criada, preparada para este tempo. Então, querido, eu entendo que o meu problema e o seu problema, quando a gente exclui esses casos que eu falei, né? Não tem pecado, não tem irresponsabilidade. Então, o seu problema, ele só pode estar vindo do alto. E aí a gente precisa aprender a entregar nas mãos de Deus, falar, usa esse problema, Senhor, para que outras pessoas sejam alcançadas. O evangelho nunca é sobre nós, é sempre sobre os que estão à nossa volta, tá? Tudo que Deus faz na sua vida nunca é para você, é para abençoar todo mundo que está à sua volta. Tendo dito isso, cuspiu no chão, olha só, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. É costume judaico até hoje, cuspir no chão, quando você reprova alguém. Eu vi um testemunho de uma moça brasileira que ela tinha um símbolo judaico tatuado no ombro e ela estava em Israel. E aí os judeus mais tradicionais, quando veem pessoas, né, que não são judias com símbolos judaicos, eles não gostam. E ela disse que eles passavam do lado dela e cuspiam. Cuspem no pé da pessoa, assim, sabe? Pra mostrar repulsa. Então eu já ouvi dizer que fazia-se isso com os cegos, né, eles ficavam pedindo, então, como era entendido que era pecador, porque ele estava doente, eles cuspiam para humilhar. Então, Jesus usa algo que esse cego estava acostumado a ouvir, né, o som do cuspe, da humilhação, da rejeição. Só que o cuspe de Jesus, com o DNA de Jesus, misturado à terra, produz uma lama que traz cura. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé. É bem, essa passagem, ela traz muitas questões. Porque Jesus podia simplesmente falar, enxergue, e ele enxergar. Podia ser mais fácil, né? Por que Jesus usa um processo de cuspir no chão, fazer uma lama, passar no olho, fazer o homem andar até não sei onde? Pelo que eu já vi, pelo que eu já estudei, esse tanque não era tão perto de onde eles estavam. Então, assim, caramba, pra que dificultar tanto a vida do cego, né? Mas isso fala também sobre nós. A nossa participação no nosso milagre, às vezes Deus faz um milagre em que a gente não intervém em nada, e às vezes Deus opera um milagre em que precisa de uma ação nossa. Nesse caso aqui, esse milagre, para ser concluído, ele dependia de uma ação do rapaz que recebeu. Dependia porque Jesus não era capaz? Não, dependia porque o plano de Jesus era esse, que esse rapaz tivesse a parte dele de participação no plano. Então, além dele ter que se lavar, ele tinha que se lavar onde ele indicou, no tanque de Siloé. Não era em qualquer lugar, era neste tanque. E aí João vai dizer pra gente que o significado do nome deste tanque, Siloé, significa enviado. Jesus enviou este homem para o tanque de Siloé. No tanque do homem enviado, ele encontrou a cura. Então aqui também eu aprendo que eu não coloco Deus numa caixinha. Ele pode me curar assim, ó, no estralar de dedos. Mas ele também pode definir que a minha bênção vai depender da minha obediência. Tem coisas que só chegam às nossas mãos quando nós somos obedientes à direção que o Senhor nos dá. Olha aqui, o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Ele obedeceu. Por mais absurda que possa parecer a direção, por mais fora da curva que possa parecer o método, porque qual é o sentido de você passar lama no olho e mandar a pessoa se lavar? Não faz sentido. Não cabe na nossa caixinha de regras, nos dogmas que a gente coloca dentro da nossa cabeça. Mas ainda assim ele obedeceu. Esse é o nosso desafio, pelo menos é o que eu tenho vivido na minha vida. E não só obedecer a Deus, mas obedecer a Deus imediatamente, sem questionar. Porque às vezes Deus não dá direções que parecem absurdas, mas Ele sabe o que faz. E na obediência esse homem recebeu a cura dele.
Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Existia uma lei que Deus deu a Moisés. Quem fosse deficiente tinha o direito de pedir esmola na entrada da cidade. Isso valia para coxo, cego, qualquer tipo de deficiência, né? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Não é possível. É cego de nascença, como é que ele está enxergando agora? Não deve ser ele, é outra pessoa, né? Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Olha que interessante, as pessoas viam esse homem todos os dias. Como a deficiência, né, no caso dele, que trazia um preconceito, um estigma tão grande, torna as pessoas invisíveis, né? Esse homem estava lá todo dia e ainda assim tinha gente que tinha dúvida se era ele. Não tinha convicção. Sabe por quê? Porque ninguém olhava para o cego. Eles tinham a impressão de que era ele, porque nunca ninguém olhou para esse homem de verdade. E aqui continua o diálogo, né? Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Olha aqui como ele descreve em 3 passos simples de obediência. Fui para onde ele mandou, fiz o que ele mandou e recebi o que ele disse que eu receberia. Fui, lavei-me e agora vejo. Guarde esta frase para a sua vida. Eu quero já escrever essa frase e botar em algum lugar para eu nunca esquecer que quando Deus dá a ordem, a gente tem que estar na geografia que ele direciona. A cura para esse homem não estava ali, estava em outro lugar. Ele tinha que se movimentar geograficamente. Uma vez direcionando-se à geografia de onde Jesus mandou, agora ele precisava obedecer em atitude, lavar-se naquele tanque. Uma vez que ele estava na geografia que Deus determinou, tendo a atitude que Deus determinou, ele recebeu o que Deus queria entregar para ele. Que você e eu possamos, ao longo da nossa vida, contar para os outros: fui, lavei-me e agora vejo. Em nome de Jesus. Isso vale para nossa vida espiritual, né? Fomos ao pé da cruz, lavamos os nossos pecados no sangue de Cristo e agora os nossos olhos espirituais estão abertos. Amém? Que essa seja a nossa rotina espiritual. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Ele recebeu a cura, ele sabia o nome de Jesus, mas ele não sabia nem onde encontrar Jesus. Porém, aquilo que ele precisava, ele recebeu. Recebeu porque ele era um cara legal e merecia? Não, o texto nos diz que ele recebeu para honra e glória de Deus. Por isso que esse texto está aqui na Bíblia. Há 2000 anos essa história é contada. Ele nasceu cego, mas ele entrou para a história. Por causa do que ele fez? Não, ele não tem nem nome. Nem nome ele tem. Mas por causa do que Deus fez na vida dele, a gente até hoje fala deste rapaz. Que Deus te abençoe.